Olá, amigos! Banho de assento é uma coisa que eu já recomendei várias vezes aqui no canal. Tem várias situações em que eles são indicados e hoje nós vamos ver qual a melhor forma de fazer esse banho de assento. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo também, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Só uma coisinha, gente, tem muita gente falando que eu não estou respondendo os comentários, realmente são muitos comentários, são mais de 700 vídeos aqui no canal, então realmente eu não consigo responder a todos, mas estou sempre respondendo um ou outro ali, tentando fazer minha parte para esclarecer as dúvidas. E participa das minhas lives, na live eu respondo perguntas ao vivo. Então vamos lá, o banho de assento. Primeiro, para que serve isso? Banho de assento, gente, imagina o seguinte, a gente vai permitir a chegada de calor naquela região, ou frio, dependendo do tipo de banho de assento, que vai ajudar na resolução de sintomas e de alguns quadros da região do ânus, do períneo também. O banho de assento, ele pode ser feito de várias formas. Como eu falei, pode ser quente, pode ser frio, dependendo da situação. Uma situação que a gente usa muito os banhos de assento são as crises de hemorroida. A crise de hemorroida é aquele inchaço, aquela bolinha durinha ali, mais arroxeada, que causa muita dor, desconforto, e o banho de assento ajuda na melhora de sintomas e na aceleração da resolução dessa crise, porque melhora a circulação de sangue ali, relaxa o músculo, melhora muito esses sintomas, resolvendo também a crise aos poucos. Fora isso, as fissuras anais. Fissura anal, gente, é um corte na região do ânus que dói muito, é um dos quadros que mais doem. Muitas vezes as pessoas acham que estão com hemorroida e na verdade estão com fissura anal. E aí o banho de assento ajuda relaxando a musculatura, melhorando a dor e ajuda também na cicatrização do quadro. Só de fazer o banho de assento, muitos quadros já vão cicatrizar, então é muito bom que faça. Existem outras situações também, por exemplo, abscessos e fístulas que já foram drenados, está vazando uma secreção ali. O banho de assento ajuda a fluidificar, a lavar, então ajuda a resolver também esses quadros. Então o banho de assento com água morna tem várias indicações. Com água fria, quando que é recomendado? Bem, naquela fase inicial da crise de hemorroidas, então quando está começando a inchar, a água fria ajuda a fechar um pouco os vasinhos, pode diminuir o inchaço, diminuir a progressão da crise, formação do hematoma ali. Fora isso, ajuda em casos de sangramento, porque quando está sangrando, está machucado, o banho de assento frio faz os vasinhos de sangue fecharem. Então pode ajudar a parar um sangramento de hemorroida, de fissura, tem suas indicações também. E no pós-operatório? Pós-operatório de hemorroidas, em geral, a gente vai usar o banho de assento com água morna, mas algumas pessoas têm um alívio ali com a água fria também. Por quê? Fecha os vasinhos de sangue, aquele tecido está um pouco inflamado, que é normal da recuperação, então o banho de assento ajuda a fechar um pouco os vasos, diminuir a sensação de dor, diminuir essa sensação de calor local, de inflamação, então ele pode ajudar nisso. Às vezes a gente faz até alternância, banho de assento com água morna e banho de assento com água fria. Beleza, nós vimos aí algumas indicações, mas como fazer isso? Bem, existem várias formas que pode se fazer o banho de assento. A forma mais simples é comprar uma bacia grande. Comprando essa bacia, você coloca ela no box e enche com água morna ali. A água morna do chuveiro, a gente tem que tomar cuidado, hein, gente? Não é água quente, é água morna. A água morna ali do chuveiro vai encher aquela bacia e a pessoa assenta ali e fica 5 a 10 minutos. Como vocês podem imaginar, aquela água vai esfriando aos poucos, então pode ser necessário trocar a água com o passar do tempo. Põe a água morna ali, senta, fica 5 a 10 minutos, se a água esfriar, substitui aquela água, levanta, enche de novo e assenta de novo naquela região. Uma coisa importante de observar é o seguinte, se você tiver com a hemorroida inflamada, ficar sentado ali pode ser difícil. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas mais idosas, por exemplo, que têm algum problema aí de mobilidade, isso pode ser difícil de fazer com a bacia no chão. Existem opções para isso, existem inclusive dispositivos próprios que ajudam nisso. Por exemplo, alguns dispositivos que encaixam no vaso sanitário. Esses dispositivos hoje em dia são fáceis de encontrar, você pode comprar pela internet, vai encher com água morna ali, e tem alguns que permitem até a renovação daquela água ali, para estar sempre renovando e mantendo a temperatura. Qual que seria a vantagem de usar esses dispositivos? Como eu falei, você coloca em cima do vaso ou em cima de alguma cadeira, tipo aquelas cadeiras de banho de idosos, e permite que a pessoa assente ali numa posição mais confortável para os joelhos e pode ser mais confortável também para não apoiar a hemorroida diretamente na região do fundo da bacia. Então esses dispositivos podem ajudar. Tem gente que vai se adaptar melhor com um tipo,
tem gente que vai se adaptar melhor com o outro. É importante que durante o banho de assento a pessoa fique o mais confortável possível. Então sentar ali de forma que não fique diretamente em cima da hemorroida, fica mais ali posicionado um pouco de lado, inclinado para frente ou para trás, para permitir esse conforto. Existe mais uma forma de fazer esse banho de assento, que seria o uso de banheiras. Tem gente que ainda tem banheira em casa, isso está cada vez mais incomum, Muitas vezes as casas hoje em dia não têm, os banheiros são menores, mas se tiver, poderia usar, coloca aquele fundinho ali com água morna e assenta ali. Como que é essa água morna? Bem, essa água morna, gente, tem que ser a temperatura de um banho mais quentinho, mas ainda agradável. É importante que você não sinta que está agredindo a sua pele. Você pode testar com o cotovelo, igual a gente faz para testar a água para beber. Por quê? Se começa a agredir a sua pele, você, em vez de ajudar, você está atrapalhando. Imagina que tem uma região cicatrizando no seu corpo. Você vai pôr água quente ali, que vai machucar, lesar os tecidos, você está atrapalhando. Então tem que ser uma água morna, uma água agradável, mas que ainda assim seja suficiente para aquecer aquele tecido. Muita gente me pergunta, posso usar bolsa de água morna ou a duchinha do chuveiro diretamente ali? Olha, gente, até pode, mas não é tão bom quanto o banho de assento. Por que isso? Porque no banho de assento tem a imersão naquela região. O calor vai se difundir ali de forma muito mais eficaz. Então permite que o calor entre naqueles tecidos ali de forma mais eficaz. A duchinha, ela vai esquentar a região, mas ela vai esquentar de forma desigual. Fora isso, ela pode ter o trauma da água. Dependendo de como que tiver a hemorroida, tiver machucado ou a fissura, o trauma ali, ou até no pós-operatório, o trauma ali da água pode gerar sangramento, pode gerar dor, então não é o ideal. E, gente, tem que controlar também a força do jato, Tem gente que me fala que põe um jato ali super forte, Isso não é ideal, Aquela região é uma região frágil, se você está fazendo banho de assento, provavelmente já tem alguma alteração ali, então tem que tomar esse cuidado, não é água forte, cuidado com isso. E a outra forma que eu falei é o uso da bolsa de água morna. Essas bolsas de água morna podem ajudar, elas mantêm o calor durante um tempo mais prolongado, pode permitir que a pessoa faça isso no quarto, sentado, deitado, Então isso pode ser usado, desde que com cuidado, a questão da temperatura da água, mas também, gente, tem que lembrar que ela não difunde tão bem o calor quanto o banho de assento. Mas sabendo usar, seria uma opção sim. Então nós vimos para que serve o banho de assento, se deve fazer com água morna, com água fria, quais as indicações, como fazer. Então, espero que o vídeo ajude, Mas lembra, gente, quem está com sintoma na região do ânus tem que procurar atendimento. Então, quando possível, marque uma consulta, olhe qual que é o problema, de preferência com um coloproctologista, ou proctologista, que é a mesma coisa. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, gente, lembra de se inscrever, ativa as notificações para saber quando os vídeos forem ao ar e também para participar das lives, que eu respondo perguntas ao vivo, tá? Vocês podem ir mandando ali, eu vou respondendo tudo. E lembra de curtir o vídeo também, compartilhar, acessa meu site, essa semana eu estou postando exatamente sobre isso. Um grande abraço e vejo vocês logo logo.